Olá, hoje é dia 29 de junho de 2020. Hoje eu queria falar sobre a nossa escola de música. Nós temos na nossa igreja uma escola de música que deve ter a volta de 17 anos. Muitas crianças na nossa igreja foram apresentadas ao seu instrumento e começaram o beabá da musicalização naquela escola. E muitos desses hoje já fizeram FRJ, já fizeram Unirio, hoje são professores, hoje são músicos de orquestras. Nós temos gente fazendo pós-graduação nos Estados Unidos, nós temos gente que já se apresentou em vários países, e nós ficamos muito contentes com o resultado dessa escola. E uma das coisas mais legais é que a gente aproveita o aluno que é da igreja para ele tocar também na igreja. Geralmente ele toca no prelúdio, a primeira música do culto, ou toca na última música do culto, e assim essa pessoa, essa criança, esse iniciante vai aprendendo a se apresentar para um grupo maior de pessoas, o que faz toda a diferença lá na frente. E cerca de uns 12, 13 anos atrás, um grupo de crianças da nossa igreja estava apresentando um musical infantil de Natal. E aí a direção da escola aproveitou para colocar o Caio List, que é um garoto de 8, 9 anos, para tocar e apresentar o prelúdio do nosso culto. E o Caio colocou lá o hino no piano, sentou-se ao piano, o templo estava cheio, e Caio, que hoje é acadêmico de medicina, mas naquele tempo era garoto, tocava um hino. E de repente ele ficou travado numa nota musical que insistia em sair errado. Você já deve ter visto isso acontecer com muitos iniciantes, né? Então o que fez o Caio? Ele parou, voltou-se para a congregação com um gesto manual, tipo esperem aí, e tranquilo disse: vou começar de novo. E aí sabe o que ele fez? Com toda a tranquilidade, reiniciou o hino e tocou tudo certinho do início ao fim. Caio, como disse, devia ter 7, 8, 9 anos e teve a coragem de recomeçar, coisa que muito adulto não tem. Como é que é difícil recomeçar, não é mesmo? É preciso ter muita bravura. Quanta gente que vai andando por aí, necessitada de fazer uma revisão na sua vida, tropeçando na partitura da alma, produzindo sons dissonantes, e tal como aconteceu naquele dia, gente que está precisando reavaliar a sua situação, parar e começar de novo. Gente com vida desafinada, gente que vive insistindo no erro e vive como se tudo estivesse muito bom e muito bem. Você sabe, talvez você pense como eu, música é uma coisa muito boa, eu gosto muito de música. Música toca o nosso coração, traz enlevo, traz emoção, atiça boas recordações, e não poucas vezes atinge maravilhosamente as nossas almas. Mas música desafinada é desconcertante, não é mesmo? É uma espécie de punhalada no nosso coração. Música desafinada é um golpe cruel aos nossos ouvidos. Incomoda, irrita, constrange, causa mal-estar e o pior, por menor que seja a peça apresentada, música mal executada demora a terminar. Já reparou isso? Recomeçar é preciso. Mas para recomeçar, primeiro é preciso humildade. A humildade de reconhecer que a coisa não está boa.
É preciso assumir que o erro é nosso. O Caio, naquele dia, não ficou arrumando desculpas. Ele não procurou um bode expiatório entre a congregação, nem justificou as suas falhas. Ele estava insatisfeito com a sua exibição e assumiu publicamente que não estava bom. Então ele tomou a decisão correta, começar de novo. Caio também não ficou acomodado com a sua má performance. Ele rapidamente percebeu que podia fazer melhor. Ele sabia que ele podia apresentar algo mais bonito e atraente. Ele tinha a certeza de que ele podia conseguir uma execução mais agradável e alcançar voos maiores. O seu coração palpitava por um patamar mais ousado, mesmo porque ele estava tocando num culto e ele estava tocando para Deus. Então ele abandonou o erro, parou e começou a tocar de novo. Pensando bem, muita gente nunca mudou nem vai mudar porque nunca teve a humildade que o Caio teve naquele dia, nem a ousadia. Gente que vai empurrando com a barriga a sua vida, uma vida cheia de falhas, uma vida cheia de incorreções, e pensando que ninguém está ouvindo ou vendo aquilo que ele está produzindo, sabe? Sabe o que aconteceu naquele momento em que Caio parou de tocar e disse, vou recomeçar? Ao assumir a sua má situação, ele ganhou a nossa admiração. Nós que estávamos ali naquele templo, começamos a torcer para que a sua nova execução, sua nova apresentação desse certo. Nós acompanhamos com santa expectativa cada nota que ele dedilhava ao piano. E nós, muito contentes com os seus acertos, apreciamos o seu progresso. E naquele domingo, creio que Deus usou o Caio para nos ensinar que nunca é tarde para recomeçar. Eu, olhando para Jesus, eu sempre observei que ele nunca se desapontou com os erros das pessoas à sua volta, desde que elas os reconhecessem. Afinal, os piores pecadores foram muito bem aceitos por Jesus quando eles reconheceram que necessitavam de misericórdia e necessitavam recomeçar. Que tal você aproveitar essa pandemia para fazer uma avaliação espiritual da sua vida? E aí você vai abandonar as notas desafinadas e vai pedir a Deus uma alma mais sintonizada com o seu diapasão. E aí você vai parar e vai recomeçar. Não se afaste dos acordes majestosos que Deus escreveu para a sua vida. E peça ajuda do Mestre para recomeçar a sua carreira afinada com os seus propósitos. E que a sua vida seja uma belíssima canção de louvor a Deus. E como encorajamento, eu gostaria de deixar para você as palavras do apóstolo Paulo, dita no livro de Atos 3, versículo 19. Ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, tempos novos, tempos melhores, tempos mais bonitos, tempos mais atraentes. É exatamente isso que eu desejo para você. Vamos orar? Vamos. Baixe sua cabeça aí. Ó Deus, nós iniciamos essa semana pedindo que o Teu Espírito nos ajude a olharmos para dentro de nós, para nós realmente enxergarmos aquilo que dentro do nosso coração não está sendo apresentado de uma maneira atraente a Ti. Ó Deus, olha para a nossa vida e que o Teu Espírito nos ajude a enxergarmos
pecados que precisam ser conhecidos do nosso coração e ser, ó Deus, também abandonados. Nós pedimos, ó Deus, que nós tenhamos a ousadia de recomeçar, que nós abandonemos o pecado e tudo aquilo que nos atrapalha a vivermos uma vida bonita para o Senhor e abracemos, Senhor, os teus propósitos na nossa vida e comecemos a experimentar, ó Deus, a doce sinfonia que o Senhor tem para o nosso viver. Oramos, ó Deus, colocando a nossa vida no teu altar e pedindo que o Senhor nos ajude para que no nosso caminhar nós consigamos olhar para a pauta da nossa vida e executá-la de uma maneira que todos vejam que o grande mestre nosso é o Senhor, que Jesus é o nosso grande ensinador e que nós estamos aprendendo as tuas lições e estamos executando-as de tal maneira que haja glória ao teu nome. Ó Deus, perdoa-nos quando insistimos em viver no nosso pecado, mas dá-nos, ó Deus, a coragem do Caio, percebendo o erro, confessarmos o nosso pecado, abandonarmos os nossos pecados, para que venham tempos de refrigério pela presença e ação do Senhor em nossas vidas. Oramos assim, pedindo a tua bênção para todos os dias dessa semana, que os nossos dias sejam agradáveis a ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo dia e uma ótima semana.